Você já se sentiu paralisado? Procrastinando para fazer o que você tem que fazer? E realmente travando diante das circunstâncias para desenvolver o seu próprio negócio? Vou fazer uma afirmação e sustentá-la ao longo desse vídeo. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque tem medo do que pode acontecer se você fizer o que você tem que fazer. Quantos empresários e empreendedores talentosos eu já vi com conhecimento, com boas ideias, com oportunidades, boas oportunidades em suas mãos, mas paralisados, travados sem conseguir dar o próximo passo. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que quase ninguém fala quando você decidiu empreender: medo, procrastinação e autossabotagem. E não vamos parar por aí. Você vai entender como isso trava os seus resultados e, por consequência, o que você precisa fazer para avançar. Empreender é emocionalmente exigente. Você até sabe que precisa se organizar para prospectar novos clientes. Você também sabe que precisa produzir conteúdo para as redes sociais e se manter presente à vista do seu cliente em potencial. Você sabe que precisa muitas vezes chamar a atenção da sua equipe, dar feedbacks às vezes duros. Você também sabe que precisa se fortalecer, ter energia o suficiente para aguentar o ritmo de tocar o seu próprio negócio. Você sabe que precisa dormir bem, se alimentar bem, cuidar da sua saúde para que você esteja inteiro e completo na sua empresa. Você sabe que tem que liderar, mesmo muitas vezes não gostando de estar à frente. Você sabe que precisa construir estratégias de maneira contínua, não só para se fazer presente, como para que você possa vender de forma consistente o seu produto e o seu serviço. Mas sempre encontra outras atividades de menor relevância. Sempre tem um incêndio para apagar. E aí, quando chega ao final de mais um dia, vem aquele sentimento de culpa e frustração, porque foi mais um dia perdido frente àquilo que deveria ter sido prioridade nas suas atividades. É nesse lugar que surge uma sensação de incapacidade, a comparação com outros empresários, o olhar para a concorrência e observar que eles estão fazendo e avançando. E um pensamento silencioso que muitas vezes você nem tem coragem de verbalizar. Talvez eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente. Mas deixa eu te dizer algo importante. Procrastinação não é preguiça. Ela é um mecanismo de autoproteção emocional. Então vem comigo para eu te explicar com mais profundidade esse mecanismo que muitas vezes te faz entrar no modo procrastinação ou paralisia absoluta. O nosso cérebro, ele quer se afastar da dor e se aproximar do prazer. Funciona mais ou menos assim. Quando surgem ações que envolvem exposição, julgamento, risco financeiro, o próprio crescimento e uma responsabilidade maior do que você julga num primeiro momento que é capaz de lidar, o medo é ativado no seu cérebro. E os medos mais comuns podem ser o medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de não dar conta, o medo de dar certo e ter que sustentar o crescimento. O medo, ele é muito engraçado, tá? Ele muitas vezes aparece como um medo de perda, mas ele também surge com o aumento de responsabilidade, com a responsabilidade crescendo no seu dia a dia. É aí que um fenômeno muito estudado chamado síndrome do impostor aparece.
Agora vamos lá. Antes de eu te explicar isso com mais detalhes, aproveita para se inscrever no canal se esse conteúdo está contribuindo com o seu desenvolvimento. E curte esse vídeo, hein? Eu vou esperar. Vamos lá. Já se inscreveu? Já curtiu o conteúdo? Então vamos continuar compreendendo o que é essa tal síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela aparece quando você tem competência, quando você é capaz, quando você tem conhecimento o suficiente. Às vezes já tem até resultados e reconhecimento, mas sente-se que é uma fraude. Vou dar aqui em ações práticas para você reconhecer como isso aparece na sua condição enquanto empresário ou empresária. Sabe quando surge aquela dificuldade de cobrar mais pelo seu serviço ou seu produto? Ou aquela sensação de nunca estar pronto, pronta para lançar um novo produto, um novo serviço, para se expor de uma maneira mais expressiva? Ou ainda, quando você olha para concorrente, parece que os concorrentes estão sempre fazendo mais e melhor? É quando esse sentimento de desvalorização do seu próprio trabalho surge que a síndrome do impostor se faz presente. A nossa mente ela é tão complexa que mesmo a gente crescendo e tendo resultados, a gente fica com aquele sentimento lá dentro de que em algum momento serei descoberta de que eu sou essa fraude. O perfeccionismo que paralisa, ele também é um alerta claro de que você vem se sabotando e procrastinando. É nesse processo de perfeccionismo que mora aquela falsa sensação de excelência. Muitas vezes isso é apenas um medo disfarçado. Sabe aquele vídeo que você gravou e não publicou? Muitas vezes vem escondido com aquele pensamento: se não estiver perfeito, eu não publico mesmo. Ou ainda, o procrastinar o lançamento de um produto com a justificativa de que precisa estar excelente. Ou não vou me expor, não vou fazer determinada atividade que me dê uma projeção porque eu preciso estar mais bem preparada, mais bem preparado para isso. Sabe o que o perfeccionismo faz? Te protege do julgamento, mas ao mesmo tempo te impede de crescer. Presta atenção no ciclo invisível da procrastinação. Primeiro, surge uma meta maior. Depois, um medo intenso interno é ativado, para que num terceiro momento gere-se um desconforto emocional. Daí você evita a tarefa. Depois disso, sente culpa e frustração. E aí a sua autoestima vai ladeira abaixo. E nesse processo, o medo só aumenta. E assim o ciclo recomeça mais uma vez. Isso não é falta de capacidade, é falta de enfrentamento emocional estratégico. Sabe uma coisa que precisa ficar muito claro para você? Que a sua empresa, o seu negócio cresce até o limite da sua identidade. Se você acredita internamente que não é boa para lidar com o dinheiro, que sua família não te apoia, que gente como você não chega longe, você vai sabotar as oportunidades que chegarem em suas mãos. Você vai, em algum momento, desorganizar as suas finanças. Você vai desistir das metas e objetivos que estabeleceu, inclusive para esse ano de 2026. Você vai aceitar muito menos do que de fato merece. Perceba que o comportamento ele sempre protege a sua identidade. E enquanto você sentir que a sua identidade é pequena, o seu negócio também será. Mas agora você deve estar se perguntando: ok, entendi como o meu cérebro funciona, como os meus comportamentos e emoções são. Mas como romper esses padrões que têm limitado o seu crescimento? Vamos falar sobre isso a partir de agora.
Primeiro, desenvolva uma clareza radical. E para isso, vai algumas perguntas para te ajudar nesse processo. O que exatamente você está neste momento evitando? Qual é o medo específico que você está sentindo quando deixa de fazer alguma coisa que deveria fazer? Qual é de verdade o pior cenário que pode acontecer se você fizer aquilo que você tem que fazer? E por fim, se esse pior cenário acontecer, você sobreviveria a ele? Trazer o medo para uma lógica extremamente racional vai facilitar e diminuir o poder emocional que ele tem sobre a sua vida. Um segundo ponto é a ação imperfeita estratégica. Sabe o que isso significa? Que você não precisa de confiança para agir, você precisa agir para construir segurança. Existe uma regra muito prática aqui. Nunca espere segurança emocional total e absoluta para que você execute. A ideia é que você construa a sua identidade pela repetição de comportamentos corajosos. Basicamente, se resume da seguinte forma: eu estudo e procuro adquirir o conhecimento necessário, técnico, para fazer o que eu tenho que fazer e ajo mesmo com medo. Entendendo que a confiança vem depois das ações necessárias. É assim que a gente se torna corajoso. E aí entenda que um próximo passo é trabalhar com uma microexposição ao medo. Você não precisa fazer tudo, absolutamente tudo de uma vez. Vá em doses homeopáticas, em um passo após o outro, pequenos passos. Comece publicando um vídeo. Crie uma lista com 5 nomes de clientes em potencial que você vai entrar em contato para oferecer o seu serviço ou o seu produto. Comece delegando pequenas tarefas e atividades para as pessoas que caminham com você no seu negócio. Cada pequena ação, cada pequeno passo envia uma informação importante para o seu cérebro. Sim, você é capaz. Um quarto ponto é a reconstrução da identidade. E para isso, se faça a seguinte pergunta: quem você precisa se tornar para sustentar o crescimento do seu negócio? Quem é essa pessoa? Que qualidades e habilidades ela precisa desenvolver? Quem ela precisa ser para realmente alcançar o seu objetivo? E aí você precisa entender que não é só sobre fazer mais. É sobre desenvolver uma identidade que começa de dentro para fora. O quinto ponto é a regulação emocional com disciplina. Veja bem, alta performance não é sobre não sentir, não ter emoções. Isso definitivamente não existe. É sobre fazer a gestão emocional, a autogestão, você se gerenciando emocionalmente. E aí vai algumas práticas simples que você pode incluir no seu dia a dia. Sim, precisa dormir bem. Sim, você tem que desenvolver uma alimentação saudável. E inclua a prática de atividade física. Além disso, aprenda a ter uma organização da sua agenda. Crie uma lista de prioridades ao longo da sua semana e se organize para que as atividades possam ser executadas. Crie limites claros, tanto com a sua equipe, quanto com os clientes e com você mesmo. E aprenda que tempo de descanso, ele é crucial para que você possa performar bem e estar regulado emocionalmente. Se você não se preocupar com esses pontos, vai viver com as emoções desreguladas, perdido, ansioso, depressivo, agitado. E isso só te leva a comportamentos impulsivos ou te paralisa. Você não está travado porque não tem capacidade. Você está travado porque está tentando crescer exatamente sem
crescer internamente, sem expandir o seu interior. E crescimento sustentável é preciso compreender que ele começa de dentro para fora. A partir da próxima semana, terça-feira, às 20 horas, estaremos de volta com a segunda temporada do Move Talks. Aqui, onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. Então, eu te espero para esta temporada que está incrível.